Olá, agora são 2h01 pelo horário de Brasília. O CNN Sábado começa com uma notícia urgente. Uma pessoa morreu e outras 15 foram atingidas pela queda de parte de um cânion em Capitólio, Minas Gerais. Segundo as informações que ainda são preliminares do Corpo de Bombeiros, a rocha atingiu 3 embarcações. Essa imagem, como vocês podem ver, é impressionante, mostra o momento em que o cânion se desprende e acaba atingindo, pelo que a gente consegue acompanhar, 2 embarcações só nessa imagem. Mas no cantinho a gente tem uma terceira embarcação. A gente consegue ouvir os gritos das pessoas que acompanhavam. Os bombeiros disseram que reforços de 2 cidades estão indo para o local neste momento e que, além do batalhão de operações aéreas, mergulhadores estão se mobilizando para atuar nessa área e procurar vítimas, procurar pessoas que podem estar feridas. A gente lembra que Capitólio é um destino de turismo de natureza. Muitas pessoas procuram o local em várias épocas do ano, não só agora em janeiro, mas nesse momento, inclusive em janeiro, é um período considerado chuvoso. De novembro até março, tem muita chuva por lá. E os principais guias turísticos indicam começar esse passeio de quem vai para Capitólio, inclusive, justamente por um passeio de lancha na água do Lago das Furnas, que é exatamente isso que a gente vê, essas imagens que são realmente impressionantes desse momento em que o cânion acaba caindo, pelo menos em 3 embarcações. A gente vê essas imagens, que são imagens que estão circulando nas redes sociais. A gente tem a informação de que o Corpo de Bombeiros confirmou realmente que isso aconteceu. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os assinantes, todos aqueles que nos seguem nesse canal. Infelizmente, o ano de 2022 começa com uma tragédia, né? E as pessoas, como sabem que eu sou cristão, me perguntam: aonde está Deus nesse momento? Eu gostaria de responder a essas pessoas que basta uma leitura simples da Bíblia, que quando foram construídas muralhas, foram colocados os atalaias em cima das muralhas, justamente para evitar com que fosse feita alguma invasão naquela fortaleza. E Deus esteve presente nesse acontecimento, quando muitos atalaias gritaram: sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Isso pode ser constatado no vídeo que vocês viram antes dos meus esclarecimentos. Deus estava lá e Deus alertou. Mas infelizmente, por questões que a gente desconhece, né, eles não se atentaram ao alerta e essa tragédia veio acontecer. Mas, deixando isso de lado, vamos nos ater ao aspecto jurídico da situação. Em primeiro lugar, nós devemos lembrar que a responsabilidade civil do Estado, ela é objetiva. O que significa isso? A responsabilidade objetiva significa que o Estado deve indenizar os prejuízos causados a terceiro, seja por ação, seja por omissão, sem necessidade da prova da culpa. Teoria do risco administrativo, que nós já tivemos oportunidade de tecer maiores considerações quando falamos sobre ela em aulas anteriores, né? Em segundo lugar, o Estado somente vai se eximir da obrigação de indenizar se comprovar o caso fortuito, a força maior e a culpa exclusiva da vítima. De forma proposital, eu coloquei um quadrinho antes desse vídeo para mostrar para vocês, né, a questão do caso fortuito e da força maior.
Ambos os institutos se equiparam. Alguns autores entendem que são as forças da natureza, outros autores que é um acontecimento humano, mas ambos têm duas características essenciais. A primeira é que eles devem ser inevitáveis e a segunda que eles devem ser imprevisíveis. Desculpa. Gostaria de dizer aos senhores o seguinte: existe a responsabilidade civil do Estado de forma contratual, ou seja, aquela realizada por contrato, e essa que nós estamos observando aqui, que é do âmbito extracontratual, seja por ação, seja por omissão. O caso se figura como uma responsabilidade civil do Estado por omissão. Já haviam relatos de pessoas dizendo que a área estava, sujeita a risco de desabamento. Alguns vídeos que eu assisti, pessoas alertaram que poderia haver aquele desabamento. Mas mesmo assim, nenhuma providência foi tomada no sentido de se interditar a área, no sentido de se evitar embarcações e no sentido de se evitar que as pessoas ali permanecessem em virtude do risco do desabamento. Vejam, aqui nós vamos tocar em outro ponto polêmico. Se eu, Arlindo, sei que determinado lugar é perigoso, e eu, Arlindo, vou até aquele lugar que é perigoso, eu também agi com parcela de culpa no evento. Portanto, existe, na minha concepção, duas questões a serem analisadas. Primeiro, a responsabilidade civil do Estado por omissão, ao não interditar o local e ao evitar que pessoas ali colocassem barcos, fizessem a sua diversão, e também a culpa exclusiva ou parcial, da vítima, porque mesmo sabendo do risco de desabamento, elas foram e ali permaneceram. Então são dois pontos que eu vou tocar, e eu gosto de assuntos polêmicos, porque eu gosto das opiniões contrárias e diversas às minhas. Então, na minha concepção, há uma responsabilidade do Estado por omissão. O Estado deveria ir lá, o Estado deveria interditar a área, o Estado deveria evitar as embarcações e também as vítimas deveria ter uma placa ali dizendo que aquele local era perigoso e que as vítimas não deveriam ali exercer as suas atividades chamadas de atividades de lazer. Então o que acontece? É uma tragédia. Infelizmente é uma tragédia. De um outro lado, isso serve como parâmetro de estudo para nós. Então nós vamos considerar a questão da responsabilidade civil do Estado por omissão. Primeiro, para que haja responsabilidade civil, é necessário que existam 4 elementos. Como a gente sabe, é a conduta, o nexo de causalidade, o dano e, principalmente, a comprovação da culpa na culpa chamada de aquiliana. Quando nós falamos da responsabilidade objetiva, é necessário apenas a prova do dano e do nexo causal. Muito bem. Tudo isso está previsto no artigo 186 do Código Civil, que traz as duas condutas, tanto a conduta positiva quanto a conduta negativa. Quando nós falamos do nexo de causalidade, e aqui é o X da questão, o nosso Código Civil ele adotou a teoria de que tem que o dano estar ligado à conduta do agente. Ou seja, fica eximido o autor do pagamento de qualquer indenização se houver o caso fortuito, a força maior e a culpa exclusiva da vítima.
Além disso, a gente tem que se lembrar também que existem causas dentro do direito penal que excluem a responsabilidade chamada de responsabilidade indenizária, que são as causas excludentes da ilicitude, que é a legítima defesa, o estado de necessidade, o estrito cumprimento do dever legal, o exercício regular do direito. Quando nós falamos da responsabilidade do Estado perante os atos omissivos, eu gostaria de citar alguns autores. O primeiro, Cavalieri Filho, que diz o seguinte: queremos deixar claro, no entanto, que o elemento marcante da responsabilidade extracontratual do Estado é efetivamente a responsabilidade objetiva. Daí não nos afigurar inteiramente correto afirmar que nas condutas omissivas incidiria a responsabilidade subjetiva. Então, para o professor Sérgio Cavalieri Filho, na responsabilidade civil do Estado na forma omissiva, ele contrapõe essa teoria daqueles autores que entendem que a vítima deve comprovar, a culpa do Estado. Carvalho Filho, um outro autor, ele diz o seguinte: a responsabilidade objetiva é um plus em relação à responsabilidade subjetiva e não deixa de subsistir em razão dela. Além do mais, todos se sujeitam normalmente à responsabilidade subjetiva, porque essa é a regra do ordenamento jurídico. Por conseguinte, quando se diz que nas omissões o Estado responde somente por culpa, não se está se dizendo que incide a responsabilidade subjetiva, mas apenas que se trata da responsabilização comum, ou seja, aquela fundada na culpa, não se admitindo, então, a responsabilização sem culpa. Pontes de Miranda, que eu gosto muito de citar e gosto muito de ler, ele diz o seguinte: a abstenção, a omissão, o ato negativo também pode ser causa de dano. Se o ato cuja prática teria impedido, ou pelo menos teria probabilidade de impedir o dano foi omitido, responde o omitente. Ora, se nós pegarmos a teoria de Pontes de Miranda, ele diz o seguinte: se o Estado tivesse agido, se abstendo, colocando placas, avisando, impedindo que os banhistas e frequentadoras de lancha por ali passassem, isso haveria de evitar o resultado, teria uma grande probabilidade de impedir que esse dano ocorresse. E como o Estado não praticou essas condutas, ele responde normalmente. Sérgio Cavalieri, também um outro autor muito famoso, diz o seguinte: como pura atividade negativa, a rigor não pode gerar física ou materialmente o dano sofrido pelo lesado, porquanto do nada provém. Mas tem-se entendido que a omissão adquire relevância jurídica e torna o omitente responsável quando este tem o dever jurídico de agir, de praticar um ato para impedir o resultado. É óbvio que essa aula é gravada e ainda nós não temos o laudo da Marinha ou os laudos oficiais. Mas é necessário dizer que o Estado foi negligente. E José de Aguiar Dias entende que omissão é a negligência, o esquecimento de regras de proceder no desenvolvimento da atividade. Negligência e omissão daquilo que razoavelmente se faz, ajustadas às condições emergentes, às considerações que regem a conduta normal dos seres humanos. É a inobservância de normas que nos ordenam a operar com atenção, capacidade, solicitude e discernimento.
A negligência ocorre na omissão das precauções exigidas pela salvaguarda do dever de que o agente é obrigado. Configura-se principalmente, e aqui eu chamo a atenção dos senhores, de não advertir a terceiro do estado das coisas, capaz de lhe acarretar prejuízo, de não providenciar a remoção de objeto que produza dano em local público, na ignorância de erros evitáveis, quando impedem o agente de conhecer o dever, isto é, deixar de ouvir o que é audível e de deixar de ver o que é visível. Nós temos vários entendimentos jurisprudenciais, né, no sentido de que a inobservância por parte da administração de um ato de dever de ofício, que no caso seria alertar sobre o risco do desabamento, evidentemente geraria a responsabilidade civil. Quando nós vamos estudar, e para isso a gente tem que procurar sempre os melhores doutrinadores, Celso Bandeira de Mello diz o seguinte: não bastará então, para configurar-se a responsabilidade estatal, a simples relação entre a ausência do serviço e o dano sofrido. Com efeito, inexistindo a obrigação legal de impedir um certo evento danoso, obrigação de resto só cogitável quando haja possibilidade de impedi-lo mediante ação diligente, seria um verdadeiro absurdo imputar ao Estado a responsabilidade por um dano que não causou. Por isso, equivaleria a extrair-se do nada, pretender instaurar, prescindindo-se de qualquer fundamento racional jurídico. Cumpre que haja logo mais a culpa por negligência, imprudência, imperícia no serviço, ensejadoras do dano, ou então o dolo, a intenção de omitir-se quando era obrigatório o Estado fazer e atuar, segundo o padrão de eficiência capaz de obstar o evento lesivo. Quando a gente procura jurisprudência, nós vamos nos deparar com Rui Stocco, também outro grande doutrinador. A omissão ou comportamento omissivo pode ser causa e não condição, ou em outros termos, comportamento omissivo do agente público, desde que deflagrador primário do dano praticado por terceiro. É a causa e não simples condição do evento danoso. Portanto, há de se examinar em cada caso concreto se o evento danoso teve como causa a omissão grave do representante do Estado. Se teve, a responsabilidade do Estado, culpa em omitendo, aparece. Se não teve, isto é, se o dano ocorreu por omissão do funcionário, incapaz de ser caracterizado como causa daquele, tal omissão não gerará responsabilidade civil do Estado. Ora, quando a gente continua a estudar pelos grandes autores como Youssef Said Carrali, Maria Silva Zanello de Pietro e outros grandes autores, nós vamos ver que haverá omissão específica quando o Estado, por omissão sua, cria a situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tinha o dever de agir para impedi-lo. Aqui eu faço um parênteses. Se eu sou um administrador público e eu vejo que em determinado local da minha cidade há um risco de desabamento, eu vou e não alerto sobre o risco de desabamento, não impeço as pessoas de terem acesso ao local, não fiscalizo a atividade realizada naquele local, eu estou assumindo sim o risco de acontecer um ato lesivo. Assim, por exemplo, se o motorista embriagado atropela e mata um pedestre que estava à beira da estrada, a administração não poderá ser responsabilizada pelo fato desse motorista estar ao volante sem condições. Isso seria responsabilizar a administração por omissão genérica. Mas, se esse motorista, momentos antes, passou por uma patrulha rodoviária, teve o veículo parado, mas os policiais, por alguma razão, deixaram de prosseguir a viagem, haverá omissão específica
que erigem conduta adequada ao não impedimento do resultado. No segundo caso, haverá responsabilidade objetiva do Estado. Nós temos que observar também, né, a questão das vítimas. Várias pessoas gritando, os atalaias, sai daí, sai daí, sai daí. Eles permaneceram, eles ficaram. Então, é necessário também se perquirir uma provável culpa concorrente entre o ato lesivo e o evento. Nesse caso, eu estou dando apenas os paradigmas, né? Porque essa discussão jurídica vai depender dos laudos, vai depender da perícia técnica, vai depender de provas a respeito. Nós estamos falando muito prematuramente sobre esse acontecimento. É necessário se verificar que em outros casos, por exemplo, quando há um buraco na estrada e esse buraco acaba sendo o causador do evento e uma pessoa morre, o Estado já foi compelido a indenizar. E aqui o caso é mais grave, porque se ficar comprovado que estava com risco de desabamento, pessoas alertaram sobre o risco de desabamento, o Estado não agiu para evitar com que pessoas ficassem no local, que pessoas transitassem pelo local, a responsabilidade do Estado haveria de ser reconhecida. Por outro lado, necessário se faz dizer também de se apurar a conduta daqueles que levaram as pessoas para esse local, sabendo que esse local é perigoso, né? Há também um aspecto penal a ser dirimido nessa questão. Então, com essas breves considerações, desejando a todos aí uma boa semana, eu usei esse tema, espero ter esclarecido alguns pontos e muito obrigado pelo carinho de vocês, pela participação no canal. Está sendo muito gostoso fazer isso e saber que estamos ajudando muitas pessoas a conhecer o direito, até pessoas fora do âmbito do direito, vendo, falando sobre o tema. Muito obrigado, que Deus os abençoe e, como eu sempre encerro, um beijo no coração de cada um de vocês. E até o nosso próximo encontro. Não se inscreva no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, dê o seu like, compartilhe, porque esse canal é feito por mim, para vocês. Grande abraço.